Fala turma, tudo bem? Professor André aí para mais uma aula com vocês de Química, beleza? Hoje nossa aula substâncias e misturas. Como que a gente vai separar essa aula hoje? 4 tópicos também. Primeiro, substâncias e misturas, conceitos ali para a gente reforçar e pontuar. Segundo, misturas homogêneas e heterogêneas, passar por separação de misturas heterogêneas e finalizar essa aulona com separação de misturas homogêneas, beleza? Bora começar? Pessoal, como conversar um pouco? Elementos. Os elementos da tabela periódica. Você lembra os elementos da aula 1 lá que a gente conversou sobre tabela periódica? Então, nós temos diversos elementos, a tabela periódica é uma organização desses elementos. Nós temos lá hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono, sódio, cloro, uma diversidade de elementos químicos. E esses elementos, eles acabam se organizando em substâncias. O hidrogênio por si só, não existe hidrogênio só, um átomo de hidrogênio sozinho ao redor. O hidrogênio, toda vez que você for verificar o hidrogênio gasoso, o estado gasoso, que é o que eles se encontram, você vai verificar que ele está na forma de H2. Da mesma maneira, pessoal, o oxigênio O2. O oxigênio ainda aqui, ó, se você já pegou ali no cantinho do slide, ele vai ter uma outra organização também, O3. E daí, esse aqui é o famoso gás ozônio. Já vamos conversar sobre isso. Nitrogênio também, pessoal, não existe só um átomo de nitrogênio na natureza. Ele está organizado, no mínimo, em N2, pessoal. Gás nitrogênio, que é o gás que compõe a maior parte da nossa atmosfera. Já vale lembrar aí. Outro exemplo, carbono. Nós temos carbono, grafite. Pessoal, e carbono, diamante. Tá, mas os dois são só feitos de carbono? Sim, ambos só são feitos de carbono. E esse fenômeno aqui de carbono, grafite, carbono, diamante, assim como gás oxigênio e gás ozônio, ele recebe um nome, alotropia. Então, já anota aí. Alotropia são elementos distintos que possuem propriedades distintas, mas constituídos da mesmo elemento químico. O gás oxigênio, fundamental para a nossa respiração, para a nossa vida. O ozônio também é fundamental para a vida, mas lá em cima, na camada do ozônio, protegendo a gente contra os raios ultravioletas. Olha o carbono, grafite, carbono, diamante. Você concorda comigo que o diamante, se você for verificar, ele possui o elemento com maior dureza das propriedades da matéria. Um diamante só pode ser riscado por outro diamante. Agora, o teu lápis aí, quando você vai lá, está escrevendo e quebra a ponta. Ele é tão resistente, assim, possui tanta dureza quanto um diamante? Não. E ambos são feitos somente de carbono. Então, olha que interessante. Elementos diferentes, com propriedades diferentes, mas constituídos com o mesmo elemento químico, certo? Alotropia. Logo de cara aqui, quando você vê substâncias puras simples, você verifica que H2 só tem hidrogênio, só tem um elemento químico. O2, só oxigênio, um elemento químico. O3, só oxigênio, um elemento químico. E assim subsequentemente. Então, anota, substância pura simples só possui um tipo de elemento químico na sua estrutura. Beleza? Segundo ponto, substância pura composta. E que exemplo? Vamos pegar aqui, ó, H2O. Molécula de água. Outro exemplo, NH3, amônia, CO2, gás carbônico. Qual que é olha a diferença. Substância pura composta é aquela que possui 2 ou mais tipos de elementos químicos na sua estrutura. Como assim 2 ou mais? Pega aqui, ó, fórmula da glucose, pessoal. C6H12O6. 3 elementos químicos na constituição daquela molécula. Então, substância pura composta possui 2 ou mais elementos químicos na sua estrutura. Beleza? Fixou? Legal, pessoal. Vamos partir para a mistura. Misturas, de maneira geral, a gente pode falar que elas são 2 ou mais substâncias em conjunto.
Um exemplo aqui, água do mar é uma mistura? Sim, água do mar é uma mistura. Você vai ter lá, além de água, vai ter uma diversidade de sais, vai ter areia junto também. E é um exemplo de mistura, no estado líquido com alguns componentes do estado sólido ali, no caso do exemplo da areia. Outro exemplo aqui, ó, água do mar, então, água mais sais. Beleza, pessoal? Segundo componente aqui da mistura, o ar atmosférico. É uma mistura? É uma mistura. Falei para vocês, o N2, o gás nitrogênio, ele é o gás que está em maior abundância na nossa atmosfera. Outro exemplo, oxigênio. Você precisa de oxigênio para respirar, para que tudo aconteça. CO2, hidrogênio, são tudo componentes do nosso ar atmosférico, em determinadas proporções. Outro exemplo, então, de mistura, e principalmente uma mistura no estado gasoso. Então, vou colocar aqui N2, O2, 3 pontinhos que tem mais uma diversidade. E um exemplo de mistura no estado sólido, bronze, pessoal. Bronze, ele é uma liga metálica, que é uma mistura de cobre com estanho. Cobre e estanho. Dois metais que juntos formam o bronze, uma liga metálica. Um exemplo de mistura. Anotou? Beleza? Parte para o próximo? Bora partir para o próximo então, pessoal. E quando a gente fala de mistura, de forma um pouquinho mais específica, eu comentei ali de forma bem superficial, mas vamos agora aprofundar um pouco mais esse conhecimento, beleza? Mistura, nós podemos classificar as misturas em dois tipos. Primeiro, misturas homogêneas. O que é uma mistura homogênea? Aquela que forma somente uma fase. Quando você olha, você só vê uma fase. Exemplo, água e sal. Água e sal é um exemplo de mistura homogênea, pessoal. Outro exemplo, o ar atmosférico é uma mistura homogênea. Você consegue identificar nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio? Não, é uma mistura homogênea. Até o próprio bronze, que a gente comentou ali, o bronze é uma mistura homogênea? Claro, você olha para uma medalha de bronze, você fala, não, aqui tem cobre, aqui tem estanho. Não, tá tudo de forma, você vê, uma única fase, uma única cor, certo? E toda vez que a gente fala de mistura homogênea, ela pode ser sinônimo de uma outra palavra, solução. E o que é a solução? Solução nada mais nada menos do que soluto mais solvente. Então, misturas homogêneas também podem ser chamadas de solução, que é uma mistura do soluto com solvente. Soluto, o que vai ser dissolvido? No caso aqui da água com sal. O sal, o NaCl, vai ser dissolvido no solvente que vai ser a água. E já fica de cara para vocês que a água é considerada solvente universal porque ela dissolve muita coisa. Beleza? Mistura homogênea, uma fase. Também pode ser conhecida como solução. Solução ela é formada por soluto mais solvente. Soluto, o que vai ser dissolvido. Solvente, aquilo que vai dissolver. Beleza? Vamos partir para a mistura heterogênea, pessoal. Mistura heterogênea. Como se classifica uma mistura heterogênea? Ela forma mais do que uma fase. Água e óleo é o exemplo mais clássico. Aposto que você já se incomodou, já viu lá, foi preparar o macarrão, colocou um pouco de óleo e como tentou, e o óleo não se mistura com a água. Mistura heterogênea, forma duas fases, pessoal. Se formar 3 fases, trifásico. Se formar mais do que 3 fases, polifásico. Já anota aí. Então, exemplo de mistura heterogênea, água e óleo, pessoal. Essa aqui é para não esquecer. Beleza? Anotou então? Mistura heterogênea, mais do que uma fase. Exemplo clássico para fixar, água e óleo. Então, vamos pegar esse esquema que eu quero que você faça no seu caderno. Pausa aí o vídeo rapidamente e anota esse esquema no caderno para a gente discutir. Beleza? Vou dar 2 segundos para você pausar e fazer isso. Voltou? Tá feito? Beleza, então, pessoal. Sistema é o contexto como um todo. A gente separa o sistema em sistema homogêneo e heterogêneo. Correto? Correto. Sistema homogêneo, uma fase. Então, anota bem grande aí. Uma fase, professor. Sistema heterogêneo, 2 ou mais fases. Certo? Anotou? Vamos pegar agora e partir ele para cima.
Um sistema homogêneo com substância, seja uma substância pura, aquilo que a gente viu bem no começo da aula, oxigênio gasoso, seja uma substância pura composta, seja água, um copo de água, só possui água líquida ali, é um exemplo de substância. Sistema homogêneo de substância pura, oxigênio, água, de maneira geral. Um sistema homogêneo de mistura homogênea, pessoal, ou seja, somente uma fase vai possuir o quê? Mais do que um componente. Então aqui, ó, mistura homogênea, um exemplo clássico, água e sal, vamos colocar de volta. NaCl. O que você percebe aqui de diferença? Aqui são dois, mas são dois separados. Aqui, dois juntos. Que um sistema homogêneo de substância vai possuir o quê? Uma fase e um componente. Então anota aí, pessoal. Uma fase mais um componente. Beleza? Um sistema homogêneo de mistura homogênea é uma fase também, que a gente viu. Só que dois ou mais componentes. Beleza? Sistema homogêneo de mistura homogênea, uma fase, dois ou mais componentes. Agora partindo para heterogêneo. Duas ou mais fases, certo? Então, um sistema heterogêneo de mistura heterogênea, água e óleo, vai possuir o quê? Duas fases, ou duas ou mais fases, ou duas ou mais componentes. Então, mistura heterogênea, duas fases, duas ou mais, né? Ou mais fases, com dois ou mais componentes, pessoal. E aqui que pode confundir um pouco. Sobre sistema heterogêneo de substância em vários estados físicos da matéria. Um exemplo, um copo com água e gelo. Você está vendo duas fases, concorda? Você está vendo na fase o cubo de gelo, no estado sólido, e a água no estado líquido. Duas fases. Só que possui quantos componentes? Só água, concorda comigo? Gelo é água no estado sólido, e a água ali no estado líquido é água igual. Então, um sistema heterogêneo de substâncias em vários estados físicos da matéria, você vai ver duas ou mais fases. Só aqui, pessoal, um único componente. Beleza? Anotou o esquema? Fez ele bonitinho no seu caderno? Legal, pessoal, porque agora a gente vai discutir algumas ferramentas para separar essas misturas, certo? Vamos partir para começar então com separação de misturas heterogêneas. Ainda mais de duas misturas com dois componentes no estado sólido. Catação. Quem aqui já ajudou a mãe ou a avó a escolher feijão? Ah, esse feijão não está legal não. Esse está legal. Esse não está legal. Esse está legal. Esse é o exemplo de separação, pessoal. Catação, manual. Você vai utilizar os seus dedos ali. Você vai literalmente catar o objeto. Vai fazer uma separação manual. Segundo ponto, peneiração. A qual você vai utilizar um instrumento chamado peneira, que tem diversas gramaturas. E através componentes menores que aquela gramatura passam e os maiores ficam retidos. Então a separação principalmente pelo tamanho das partículas. Um terceiro componente, ventilação. Esse é um pouquinho mais difícil para entender e visualizar. Quem aí já é de uma região um pouco mais rural, talvez, tem um pouquinho mais de contato. Ventilação, você vai utilizar as correntes de ar para separação. Como assim? Um exemplo ali do café. Depois de ter sido debulhado, o agricultor ele joga o café para cima com a peneira, a corrente de ar leva todas as partículas leves e o café, que é o fruto um pouco mais pesado, ele volta para o utensílio que ele está utilizando. Então, ventilação é a utilização das correntes de ar para a separação das partículas, pessoal. Beleza? Vamos partir para mais dois tipos de separação de misturas heterogêneas. Dissolução fracionada. Quando você quer separar dois componentes sólidos numa mistura que está difícil. Vamos supor assim, não é possível separar por catação, o tamanho delas é muito similar. Então, você não consegue fazer uma peneiração e muito menos uma ventilação.
Então, um exemplo aqui, sal e areia. Você tem uma mistura de sal e areia e você quer separar esses componentes. O que eles têm de particularidade? O sal é solúvel em água, correto? A areia não é solúvel. Então, a dissolução fracionada é você utilizar da propriedade de solubilidade em determinado solvente para realizar essa separação. No caso aqui, sal e areia, você dissolve aquele sistema em água, a areia não vai ser solubilizada, o sal vai ser solubilizado. Posteriormente, você vai realizar uma filtração, a areia vai ficar retida, separou então a água com o sal da areia. E depois você submete aquele processo a um processo de evaporação ou destilação que a gente vai verificar no final da aula, beleza? Dissolução fracionada, utilizar as propriedades, pessoal, de solubilidade das partículas para realizar a separação. E separação magnética? Quem aqui já disse? É tão difícil quanto achar uma agulha no palheiro. Depende. Você estava com um ímã? Porque se você tem um ímã, achar uma agulha no palheiro não é tão difícil assim. Separação magnética é isso, pessoal. Você vai utilizar as propriedades magnéticas daquele material para realizar a separação. No caso, ali tem um exemplo na imagem, que é o indivíduo separando algumas partículas de ferro numa mistura com areia, certo? Mais dois exemplos de misturas heterogêneas. Primeiro, decantação. Você tem uma mistura de sólido com líquido que não mistura, por isso que é heterogêneo, forma duas fases. Você simplesmente deixa ali e depois remove a parte líquida, seja aos poucos ou com algum utensílio de vidraria. Um processo mais eficiente para separar um líquido de um sólido é a filtração simples, na qual você utilizar ali um filtro de determinada gramatura, pode ser uma gaze, existem papéis especiais de filtros também, que você realiza essa filtração, você despeja o conteúdo e é muito mais eficiente, você não tem uma separação muito mais, como posso dizer? Muito mais, eficiente é a palavra correta, fica como eficiente, anota como eficiente, beleza? Então, filtração simples, nada mais nada menos do que você separar um líquido do gasoso utilizando ali um determinado equipamento, um filtro. Outros dois tipos de separação de misturas heterogêneas, centrifugação, onde é uma decantação forçada, talvez, digamos assim. Você utiliza da força centrípeta para realizar a separação daqueles componentes. Um exemplo aqui, na nossa imagem, onde nós temos uma mistura heterogênea com diversos componentes e dado as centrifugações, você vai separando as partículas mais pesadas uma por vez, certo? Aqui temos 3 componentes, aqui faz a primeira centrifugação, o componente mais pesado, o roxo, vai para o final do tubo e fica o restante. Você coleta aquele sobrenadante, faz uma segunda centrifugação um pouco mais incisiva, aquelas partículas azuis, que são um pouco mais pesadas do que ainda as vermelhas, são precipitadas, coleta o sobrenadante, faz uma terceira centrifugação mais incisiva ainda, precipitando aqueles componentes vermelhos ali no caso. Nesse exemplo bem didático, beleza? E o segundo é o funil de decantação, na qual você quer separar duas substâncias no estado líquido que não possuem solubilidade e elas possuem uma densidade diferente. Funil de decantação é uma vidraria de laboratório muito eficiente para você fazer uma separação bem precisa. Você vai abrindo aos poucos ali, você abre com determinada quantidade o canal que vai passar aquele líquido e dessa maneira você consegue controlar e realizar uma separação bem legal. Partindo então para a separação de misturas homogêneas, a primeira, a evaporação, muito utilizada por sal de cozinha. Aposto que você já deve ter utilizado alguma vez na sua vida o famoso sal marinho. E por que sal marinho? Porque ele vem do mar. Elas são represadas uma quantidade de água do mar e fica lá um tempo. E é dada a propriedade de evaporação, lembra da nossa última aula? Evaporação, a mudança do estado líquido para o estado gasoso de forma espontânea, lenta, gradual. Então, você utiliza dessa propriedade para a água vai passando para o estado gasoso. O sal, que ele é uma partícula com ponto de fusão e ebulição bem maior, ele acaba ficando naquele recipiente. Então, evaporação, você utiliza dessa propriedade de transição do estado líquido para o estado gasoso para separar, no caso ali, o líquido do sólido.
beleza? Os dois componentes, o componente líquido e o componente sólido, certo? E separação de misturas homogêneas, pessoal, com destilação. Nós temos dois tipos de destilação. E o que é destilação? É nada mais nada menos do que utilizar a propriedade do ponto de ebulição de cada substância para realizar uma separação. No caso aqui, é muito utilizado a destilação alcoólica, para você vai separar água e álcool ali, por exemplo. O ponto de ebulição do álcool é em torno de 70 graus Celsius e da água em torno de 100 graus Celsius. Isso é um ATM. Então, uma destilação simples, você vai separar normalmente dois componentes, um sistema bem menor, e você aquece aquele sistema até determinada temperatura. Quando ele atinge a temperatura do ponto de ebulição, aquele sistema começa a passar do estado líquido para o estado gasoso, aquela determinada substância. Ela sobe pela vidraria, passa por um canalículo da vidraria que possui um condensador. Esse condensador, normalmente, ele é refrigerado com água gelada. Então, aquele sistema que está no estado gasoso, ele passa pelo condensador, ele resfria, ou seja, ele volta para o estado líquido. E você consegue realizar uma separação dessa maneira. Você utiliza a propriedade do ponto de ebulição da substância para realizar a separação. Destilação simples, sistemas assim, mais simples também, uma mistura homogênea de duas substâncias por aí. E a destilação fracionada? Exemplo que muito clássico, a destilação do petróleo. A destilação fracionada, a cada temperatura você consegue retirar uma substância daquela mistura homogênea. O petróleo nada mais nada menos do que uma grande mistura de componentes. Então olha aqui, pessoal, a 20 graus Celsius nós conseguimos retirar o gás refinado. A 30 graus Celsius, a gasolina. A 110 graus Celsius, a nafta. E assim subsequentemente. Até ali que, a partir de 340 graus Celsius, nós temos o resíduo ali, o betume, que vai ser destinado principalmente para o asfalto. Certo? Bom, da atividade para casa para vocês, a apostila da SAI de Química também, pessoal, página 45. Uma página ali, tranquilo, reforçar esses conceitos que nós vimos, de forma que vocês aprendam ainda mais. Certo? Tudo de melhor para vocês. É o fim de mais uma aula. Grande abraço do professor André para vocês aí, pessoal. Valeu!